Tá inibindo. Esse vai aparecer, né? Tá vendo? Isso que vai aparecer. Você fica, você foca aqui em você. Já tem 9 pessoas assistindo. Não se liga nisso, tá bom? Isso depois a gente vê, ó. Revira um pouquinho essa lâmpada para lá que está atrapalhando a gente. Isto. Então, Tá atrapalhando? então. Tiago falou alguma coisa? Está tudo bem? Ah, já tá fazendo, ó. Já tem 22 pessoas. Conseguiu? Conseguiu? Boa noite, Júlia. Bom, pode responder. Ah, Carla. Ah, que bonitinha. Adriana, Drica. Esse som tá bom. Então pode aumentar o volume. Tá. Onde está o seu Facebook aqui? Ah, tá. Fala alguma coisa aí. Oi, tudo bem? Boa noite. Testando. Tá. Tá bom? Não, tá bom já. Invertiu? Fica quando é 8 horas. Avisa. Pode ir falando, pelo menos vocês estão me ouvindo. Pode ir falando, pelo menos vocês estão me ouvindo bem. Tá dando pra ver. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Para iniciar a exposição desta noite, vamos iniciar com a prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus, nosso Divino Mestre, possa estar conosco esta noite. Muito bem. O tema da nossa exposição é a força do pensamento. Todos nós conhecemos essa expressão. Cogito ergo sum. Ela foi proferida pelo filósofo e matemático francês do século XVII, René Descartes, que quer dizer: penso, logo existo. Ou seja, temos o conhecimento de nós mesmos. Muito bem. Para iniciarmos, nós temos que fazer um histórico resumido da humanidade, pois ela foi dividida em períodos. Existe o período pré-histórico, que ele vai de 4,5 bilhões de anos, presumidamente, até 4.000 anos antes de Cristo, porque aí existe a descoberta da escrita pelos sumérios. E a partir desse instante começa a nossa história. Como descreve o pai da história, Heródoto. Muito bem. Então, a Idade Antiga começa há 4.000 anos antes de Cristo e vai até 476 anos depois de Cristo. A Idade Média, ela tem início com a invasão de Roma pelos bárbaros em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 depois de Cristo, com o fim definitivo do Império Romano. Nós temos a Idade Moderna, que termina com o fim do Império Romano, que começa com o fim do Império Romano e vai até a Revolução Francesa em 1789 depois de Cristo. E a Idade Contemporânea? É a idade que estamos vivendo. Ela inicia-se em 1789, com a queda da Bastilha, e segue até hoje. Muito bem. Esse é um resumo da evolução humana. Em todos os tempos, o homem deixou indelével o seu pensamento. Em todos os setores do conhecimento. Na arquitetura, na filosofia, na política, no direito, nas artes. Em tudo ele deixou a sua marca, ou o seu pensamento. E na parte moral? Na parte moral, nós tivemos as 3 revelações, que foram feitas para que o homem pudesse evoluir também espiritualmente. Então nós tivemos a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com o Cristo e a terceira com os espíritos, que ditaram a Kardec e formamos a religião espírita. A doutrina espírita engloba ciência, filosofia e religião. Muito bem, meus queridos amigos. Não vou me alongar, porque
Outros companheiros já dissertaram sobre isto em outras apresentações. Então, nós podemos fazer outro enfoque. Vamos nos situar a doutrina espírita no Brasil. Muitos foram os precursores do espiritismo no Brasil. Ele aqui chegou por volta de 1870, na Bahia, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, para que aqueles pioneiros pudessem desbravar, aplainar, retirar pedras e obstáculos do terreno onde seria implantada a lavoura do cristianismo redivivo. O semeador saiu a semear. Para coordenar esse trabalho, foi convocado Emmanuel, espírito elevado, conhecedor destas terras desde a descoberta, como Padre Manuel da Nóbrega. Esse grande espírito preparou para a semeadura um incansável e abnegado lavrador, Francisco Cândido Xavier. E pelas suas mãos saíram mais de 400 obras que nos trouxeram os frutos dessa doutrina bendita. Entre as obras psicografadas estão as de André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes e do próprio Emmanuel, entre muitos outros. Pois foram esses espíritos que, trazendo informações do plano espiritual, confirmam porque somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mostrando que estamos prontos para conhecermos sobre a força do pensamento. Muito bem. Eu falei da chegada ao Brasil porque foi aqui que nós tomamos conhecimento das coisas do pensamento. Muito embora Ernesto Bozano já tenha falado sobre o nosso pensamento, mas nunca de forma tão completa como a que foi nos trazida por Emmanuel e André Luiz. Muito bem. Afinal, o que é o pensamento? O pensamento é uma secreção da mente. Este fluido ou plasma carrega tudo o que sentimos, desejamos, ideias e vontades. Esta energia de onda eletromagnética de uma velocidade incalculável tem características como vibração, cor, cheiro e densidade, que carrega elementos espirituais que deprimem ou levantam, que constroem ou destroem, que nós chamamos ideoplastia ou forma-pensamento. Segundo Emmanuel, o pensamento cria a vida que procuramos, até quando nos identifiquemos com a sabedoria infinita que consiste do amor de nosso Pai Celestial. Nosso benfeitor informa que o pensamento é um efeito e a causa é a mente. Sobre o efeito
podemos afirmar com certa segurança. Já sobre a causa, ainda nada sabemos. No livro Os Mensageiros, ditado por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele descreve que, em uma reunião mediúnica, um elevado benfeitor espiritual deixou o seguinte pensamento: é da forja viva da mente que saem as asas dos anjos ou as algemas dos condenados. É como nos ensina nosso amado Mestre Jesus. Mudemos nossos pensamentos com as ferramentas dos bons sentimentos para fazermos a vontade do nosso Pai que está no céu e não a nossa. Muito bem, queridos amigos. Tendo em vista isso, vamos falar um pouquinho daquilo que nós trouxemos até agora. Conhecemos de sobejo a evolução do homem nos últimos 50 anos, do micro ao cosmo. Tudo, em todos os campos, houve uma evolução fantástica. O homem saiu de andar a pé, a cavalo, de animais que puxavam carros ou carroças, até a conquista do espaço sideral. Evolução nas naus, evolução no transporte urbano. O homem, hoje, usando a tecnologia, se conecta em tempo real com qualquer parte do nosso globo. O nosso celular é um computador que permite que nós consultemos bibliotecas sem precisar estar lá. Vamos a teatro, cinema, conversas com os amigos. Essa evolução é fantástica. Os campos do conhecimento humano, nas áreas de exatas, nas áreas humanas, biológicas, psicológicas, tiveram uma evolução fantástica nesses últimos 150 anos. E para acompanhar, foi que nós tivemos revelações. Pois a humanidade, através dos tempos, não tinha a compreensão necessária. Por isto que a evolução moral sempre ficou a reboque. Então vejamos. Vamos falar das 3 revelações: Deus, Cristo e caridade. A primeira foi Moisés, que nos trouxe a lei de Deus, a lei do amor. Cristo nos trouxe a nossa forma de conduta. Cristo é o Criador do nosso planeta e o nosso governador. E a caridade que nos foi trazida pelos nossos benfeitores espirituais das esferas mais elevadas. Meus amigos, da primeira revelação já foi muito dito. Vamos falar um pouquinho da segunda e da terceira revelação. Quando eu falei que Cristo é o Criador do nosso planeta, quando eu falei que Ele é o governador,
eu poderia trazer aqui o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que nos dá detalhes deste assunto. Mas eu preferi, para a exposição dessa noite, trazer o Novo Testamento da Bíblia. Porque muitos falam que espírita não lê a Bíblia. Não é verdade. Então, o que eu trouxe aqui é uma edição atualizada. Essa edição foi traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Todos que têm Bíblia podem consultar. É uma edição atualizada. Só que eu preciso falar que ele já desencarnou. Isso há 329 anos. Então não teve outra tradução que não esta. Por isto, vamos ao Evangelho de João, no capítulo 1, no primeiro versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito bem. Meus amigos, verbo quer dizer expressão. Expressão é pensamento. Então, Deus criou o universo. O pensamento de Deus estava com Deus, evidentemente. E todos aqueles que têm estão na faixa crística, detêm o pensamento de Deus. Já passaram por todos os estágios e estão num estágio mais avançado. E nosso Cristo, Jesus, foi designado por Deus para que criasse o nosso planeta, assim que ele se deslocou do Sol, através de uma explosão. Muito bem. Dito isto, por que filho unigênito? Porque ele foi escolhido. Jesus, quando perguntaram, mostra-nos Deus, o que ele falou? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então ele estava mostrando o quê? Que ele era a afeição do Pai, como foi criado. Nós somos matéria. Então, gente, nós temos que entender o seguinte, que nós fomos criados à semelhança de Deus, ou seja, o pensamento. Não o corpo, porque um é gordo, outro é magro, um é alto, outro é baixo. E é isso que nos é colocado. Muito bem. E o que Jesus nos trouxe? A sua forma de conduta. Jesus nos trouxe o Sermão do Monte, o mais belo discurso proferido até hoje. Gandhi certa vez afirmou que se
tudo o que se disse sobre as religiões existentes no mundo fossem perdidas e apenas o Sermão do Monte fosse encontrado, tudo teria sido salvo. Para dizer isto, eu tenho que ligar o pensamento à forma de conduta de Jesus. E ela está descrita aqui no Sermão do Monte. No capítulo 6, no versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Gente, quando Jesus falou dos olhos, ele se referia ao pensamento. Porque se fosse desprovido de visão, como que ele iria iluminar o corpo? Primeiro, né, o cérebro transmite a imagem para depois os olhos verem. Gente, vocês já viram falar? Olha, fulano tem um pensamento que seca até pimenteira? É verdade. O nosso pensamento, ele se cristaliza, porque ele é matéria. E quando invadimos o espaço do nosso semelhante, estamos prejudicando. Por isso, o nosso pensamento tem que ser elevado, para podermos educar, para instruir, para auxiliar. Muito bem. Então, falando assim, nós podemos entender o porquê que Jesus nos disse: vocês precisam orar. Orai e vigiai. Orar para entrarmos em contato com o nosso Pai, agradecermos pelas bênçãos que Ele nos concedeu. E essa elevação do pensamento faz com que nós nos fortaleçamos. E vigiai, para não cairmos em tentação. É para não direcionarmos o nosso pensamento às trevas. Lembram? Então, o que disse Jesus, que está escrito aí em Mateus, é: aquele que tem um pensamento trevoso sofrerá as consequências das trevas. Falando em pensamento, a prece de Pai Nosso. A prece de Pai Nosso nos mostra tudo o que precisamos. Começa com Pai Nosso, não um Pai exclusivo de um povo, não um Pai de uma nação, mas um Pai de todos nós, porque todos somos seus filhos. E Kardec? Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Ele organizou aquilo que os espíritos trouxeram para esclarecer aquilo que Jesus nos mostrou quando aqui esteve. E não pôde, à sua época, falar tudo o que precisava.
Nós não detínhamos o conhecimento ainda. Então ele precisou falar por parábolas, colocando símbolos que mais tarde nós os identificaríamos. E ele falou isso, queria enviar o Consolador. Portanto, a doutrina espírita é o Consolador prometido, porque ela esclarece aquilo que não foi dito à época de Jesus. A vida após a morte. Nosso espírito é eterno. Nós fomos criados simples, ignorantes, mas suscetíveis de progresso. Com o nosso esforço é que iremos continuar. Jesus nos mostrou o caminho e Kardec iluminou este caminho. Porque hoje nós falamos que necessitamos, para a nossa perfeição, da nossa reforma íntima, ou seja, o nosso autoaperfeiçoamento. Para isto, Jesus nos deu os bons sentimentos. E para modificarmos os nossos pensamentos, que é difícil, precisamos criar hábitos para cada vez mais podemos progredir. Gente, vamos falar também sobre reencarnação. Porque é a base da nossa doutrina. Reencarnação não é privilégio da doutrina espírita. Muitos povos, muitas civilizações antigas tinham conhecimento da reencarnação. Não como a conhecemos hoje, mas eles tinham. Posso falar para vocês mais uma vez, citando o Evangelho de Jesus, no capítulo 16, versículo 13 e 14, Jesus diz o seguinte: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Filho do homem é o filho do carpinteiro. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e os outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Muito bem. Para eles perguntarem que era João Batista, que era Elias, que era Jeremias, que era um dos outros profetas, é porque eles realmente acreditavam na reencarnação. Tanto é verdade que um dos principais da igreja, um doutor fariseu, de nome Nicodemos, foi ter a noite com Jesus e pediu para ele: Senhor, eu sei que veio de Deus por tudo o que fazes. O que devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus falou para ele simplesmente: você terá que ter a sua vida reformada. Você terá que ter uma nova existência. Não foi com essas palavras, mas ele disse desta forma. E Nicodemos, que era um entendido, disse: como que eu, desse tamanho, posso voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus disse: olha,
O que é água, e o que é espírito, é espírito. Então, Jesus nos dá a definição do que é matéria, do que é o corpo e do que é o espírito. Sabemos que o nosso organismo é composto de 60% ou mais de água. E a matéria iniciou na água. A célula, a célula unicelular saiu da água. Então, nós temos que ver que Jesus já falava sobre isso, mas o entendimento não era completo. Quando eu citei Nicodemos, só dois dos doutores da lei estão citados nos evangelhos. Um era Nicodemos, que era um brilhante mestre na doutrina. E outro é Gamaliel, que era o professor, formador dos doutores da lei. Muito bem. Então, nós estamos aqui na reencarnação. Falando de reencarnação, nós vemos o pensamento de Kardec na lápide de seu túmulo. Nascer, morrer, renascer, quantas vezes preciso for. Mas eu também gostaria de falar uma outra coisa para vocês. Vocês conhecem Benjamin Franklin? Um dos nomes da independência dos Estados Unidos. Benjamin Franklin foi tipógrafo, editor de livros, escritor de livros. Ele foi político, embaixador e também inventor. O para-raio. Lembram? Então, ele pediu que escrevesse na lápide de seu túmulo este pensamento. Aqui jaz Benjamin Franklin, livreiro, como a capa de um livro consumido pelos vermes, mas voltarei melhorado numa próxima edição. Olha que pensamento. E pensar também, né? Que Benjamin Franklin era calvinista, portanto, um reformista. Santo Agostinho também falava sobre a reencarnação. Santo Agostinho é um dos teólogos, juntamente com Tomás de Aquino, da Igreja Católica. Mas todos sabemos o porquê que terminou a reencarnação. Mas também Kardec nos trouxe a mediunidade, ou seja, a utilização no nosso pensamento, em comunhão com o plano espiritual, para favorecermos os nossos irmãos mais necessitados, através do passe. O passe magnético que hoje aplicamos é o nosso pensamento. Quando iniciamos o passe, nós não pedimos para que aquele assistido pense em Jesus para receber esses fluidos. Quando fazemos o atendimento fraterno, não estamos utilizando do pensamento de Jesus para aconselhar os nossos irmãos? Nas comunicações mediúnicas, como fazemos?
usamos do nosso pensamento. Este pensamento para que os nossos companheiros do plano espiritual possam transmitir a sua comunicação ou o seu recado através da psicofonia, através da psicografia, através da intuição. Gente, não esqueçamos que Jesus nos mostrou a mediunidade. A mediunidade, na transfiguração, que diz o Evangelho, nós sabemos que foi uma reunião mediúnica num monte onde ele levou Pedro, Tiago e João. E ali materializou-se através de um ectoplasma as figuras de Moisés e de Elias. E, reafirmando, essa é uma reunião mediúnica, mas também provando a reencarnação. Pois Jesus foi perguntado: Mestre, Elias não haveria de vir? Pois Isaías, um profeta no Velho Testamento, havia afirmado isto. E Jesus disse: sim, ele havia de vir, mas, em verdade, eu vos digo que ele veio e vocês não o compreenderam e fizeram dele tudo quanto quiseram. Percebam? Mediunidade, reencarnação. E, falando em mediunidade, vamos a um pouquinho do pensamento de Jesus para mostrar isto. No próprio capítulo 16, mas no versículo 22 de Mateus, nós temos o seguinte: Jesus comunicou aos seus discípulos que ele iria deixá-los. Ele ia passar por um martírio, porque isso estava já programado. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas, veja bem, um pouco antes, Pedro, já quando Jesus perguntou quem ele era, Pedro respondeu: Senhor Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Bar-Jonas, porque não foi o carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Olha, a revelação foi de um espírito superior. E na outra parte, foi Satanás. Ué, como? O Pedro uma hora fala, transmite mensagem de espírito elevado e a outra de baixo conhecimento? Gente, eles não tinham conhecimento da mediunidade. A mediunidade que tem que ser educada. Essa mediunidade só veio depois do Pentecostes. Mas está nos ensinamentos de Jesus. Meus amigos, tudo que tem no Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento, está no Evangelho segundo a doutrina espírita. Esses ensinamentos contemplam tudo o que foi dito por Jesus, explicado e comentado, à luz da doutrina, porque tem um novo contexto, ou seja, de acordo com os tempos que vivemos. Muito bem. E por que falamos no Brasil? Gente, antes
eu queria falar uma coisa para vocês. A caridade. A caridade é a bandeira da doutrina. A caridade é aquilo que nós devemos praticar. Então, Jesus nos ensinou. Primeiro, nós temos a nossa evolução. Na primeira revelação, nós temos o amor, na segunda, o perdão e na terceira, a caridade. Olha o pensamento. O amor é a lei de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a lei do amor. Jesus nos trouxe o perdão. Perdoar, como perguntou Pedro, perdoar 7 vezes, Senhor. Ele falou, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E caridade é o amor em ação. Então, quem ama verdadeiramente perdoa. Quem perdoa pratica a caridade, pois a maior expressão da caridade é o perdão. E quem pratica a caridade está praticando o amor. Esse é o triângulo das 3 revelações. Muito bem. Vamos, por que nós situamos aqui o contexto do Brasil? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso foi uma citação de Humberto de Campos em seu livro. Coração do mundo. Por quê? Porque é uma espécie, primeiro, da configuração geográfica. Depois, é romântico, né? Falar, olha, o coração. E pátria do Evangelho? Pátria do Evangelho, porque aqui foi a semente da divulgação da doutrina pelo mundo. No coração do mundo, Humberto de Campos afirma o seguinte: nosso solo é maravilhoso, produz comida, produz frutos. Nós temos aves, nós temos flora. E no Pátria do Evangelho, porque nós fomos preparados para isto. Eu vou contar uma história rapidamente, que o nosso mentor, um mentor do nosso país, foi confiado para que aqui fosse divulgado o Evangelho. Então, ele chegou em Jesus e falou certa feita: Mestre, aquilo que me designastes, eu não estou cumprindo com satisfação. Porque o povo ali é egoísta, é orgulhoso, massacra o seu semelhante, o escraviza. Ele oprime. Ele foge dos teus ensinos. Ele comete licenciosidades. Por isso, não estou sendo capaz de cumprir a tarefa que me designastes. E Jesus falou: Ismael, eu sei dos teus esforços, eu sei do teu trabalho, mas não tem importância. Faz isso. Dá uma passada pelo globo e vai ali e pega todos os reis, imperadores, ditadores, déspotas, aqueles que praticam malfeitos, destroem seu semelhante.
corruptos, políticos e põe tudo lá. Ismael falou, eu vim pedir ajuda, o Senhor me complicou. Aí Jesus fala para ele, Ismael, meu filho, lembre-se, os doentes é que precisam de médico. Então, vamos construir ali um hospital. Ismael falou, mas vamos precisar de médicos, de trabalhadores. Ele falou, pode deixar que nós vamos enviar. Mas, mestre, vai ter que ter sempre eles. Sim, mas nós também vamos criar uma escola. Uma escola. E eu enviarei instrutores para formar trabalhadores, médicos, enfermeiros, todos aqueles que queiram trabalhar no hospital. Pois esse hospital será para cuidar da mente e do corpo dos nossos irmãos necessitados. Meus queridos amigos, por isto que eu falei que aqui é a pátria do Evangelho. Foi por isto que aqui foi trazido os livros de Francisco Cândido Xavier. Quando eu citei Emmanuel, o Humberto e o André Luiz, foram porque eles nos conceituaram a força do pensamento. O pensamento é matéria, não nos esqueçamos disso. A nossa mente é um dínamo que fornece energia para o bem ou para o mal. Ou nós, como eu já disse, edificamos ou destruímos. Depende da nossa sintonia, que são as ondas que cristalizam com fotografia. As ondas mentais que conduzem o nosso pensamento. E a áurea também é formada pelo nosso pensamento, que é um conjunto de energia que cerca a nossa individualidade e é formada por natureza que determina as vibrações. Certo? Queridos amigos, para encerrar, eu gostaria de citar André Luiz. Ele nos fala do umbral. O umbral é o nosso pensamento. Nós, quando pensamos de situações de trevas, lembra de Jesus? Quando o nosso pensamento é trevoso, entramos na faixa de sintonia de outros irmãos que também estão situados nesta mesma faixa. E aí criamos o umbral. Ele é circunscrito à zona mental. Amigos, André perguntou por um companheiro da cidade onde ele estava, no nosso lar. Por que que aqui é tão lindo, tão maravilhoso, um som, um clima agradável, músicas suaves por toda parte, a gentileza, o carinho? E o companheiro, sendo que esta cidade está cercada pelo umbral, são milhões e milhões de espíritos ao nosso redor? E esse amigo responde, André, é porque aqui nós só pensamos e praticamos o bem. Então, queridos amigos, cabe a nós modificar o nosso pensamento
conforme nos ensinou Jesus. Para isto, ele nos deu as ferramentas. As ferramentas dos bons sentimentos. É só as aplicarmos. Aproveitando sobre isto, eu quero convidar a todos vocês para fazermos as vibrações desta noite. Essas vibrações que irão de encontro a todos os nossos irmãos necessitados, em todos os locais do nosso globo terrestre. E juntos, irmanados neste mesmo sentimento de amor, vamos nos dirigir desta forma. Jesus, neste instante em que vibramos, leve a todos os recantos do nosso planeta este pensamento de amor. Cubra o nosso planeta com uma luz azul da tua paz. Permita que as desavenças, os desencontros, a intolerância sejam afastadas. Permita, Jesus, que essas nossas vibrações vão de encontro a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, em leitos de hospitais, em suas casas. Muitas vezes nem leitos possuem. Leve este nosso pensamento de amor a todos os corações necessitados. Onde houver sofrimento, dores, lágrimas, que essas vibrações sirvam de lenitivo. Jesus, permita que instituições religiosas possam estender-se por toda a parte, mostrando o teu evangelho de amor e luz. Permita, Mestre, que nós possamos vibrar pela casa que consideramos o nosso segundo lar e sempre nos dá a oportunidade de aprendizado e trabalho. Esta casa maravilhosa que abriga corações necessitados, fornecendo-lhe o alimento material e espiritual. Jesus, queremos vibrar pelo nosso lar, para que todos aqueles que ali habitam também possam receber dessas vibrações de amor. Nossos parentes, nossos vizinhos também possam está-las recebendo. Jesus, por último, por acréscimo da tua misericórdia, permita, Mestre, que vibremos por nós mesmos, para seguirmos os teus ensinamentos, para que nós aproveitemos a oportunidade que nos foi confiada. Muito obrigado, Senhor. Sê bendito, Senhor, por tudo que nos dás. Seja a alegria ou dor, tudo é ventura e paz. Vejo-te no alvor das manhãs harmoniosas, no azulíneo dos céus, no cálice das rosas,
na corola de luz de todas as florzinhas, no canto, todo o amor das meigas avezinhas, na estação outonal, na loura primavera, no coração do bom que te ama e te revela, nas vibrações do som, na irradiação da luz, na dor, no sofrimento, em nossa própria cruz. Tudo vem mostrar tua pródiga bondade, eterno Pai de amor, de luz e caridade. Abençoado é o inverno que traz o frio e os calores do sol nas estações de estio. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a vocês que tiveram a bondade de nos assistir. Que nós possamos ter uma ótima noite. Que o Mestre nos abençoe. Graças a Deus.